O número dos casos confirmados no Ceará alcança mais de 201 mil. A cifra de recuperados alcança mais de 172 mil. O total de óbitos continua a mais de 8 mil. O fator de reprodução, que indica quantas pessoas sadias um doente pode transmitir o vírus, continua estável em 0,53. Isso implica numa relação de um sadio será infectado a cada 2 doentes. No Ceará, o número de infectados contabiliza quase 413.508, que indica o número de pacientes confirmados junto com o dos sob investigação por exame laboratorial. As infecções diárias continuam baixa e zerou no último cálculo. Em divergência está o número de casos em investigação, situado em 803 nas últimas 24 horas, que leva ao receio de um aumento significativo dos casos diários, a despeito do cálculo das infecções diárias, que certamente sofrerá aumento considerável à medida que os exames recebam laudo médico. Foram registrados 12 óbitos por dia. A curva do gráfico mostra a progressão do número de pacientes acometidos pela pandemia no Ceará, mantendo-se levemente acima do limite da previsão e relativamente estável, com tendência linear ao topo, corroborando com a perspectiva de êxito no manejo da pandemia pelo estado do Ceará. A curva do gráfico mostra a progressão do número de novos casos diários no Ceará, nitidamente abaixo da média prevista em linha vermelha. Todavia, esse quadro favorável não está garantindo e pode mudar nos próximos dias, em caso dos 803 exames na expedição do laudo médico resultem positivos para o Covid-19. Por isso, há de avaliar o confortável número de infecções diárias, atualmente calculado em 0, deve-se considerar o número de casos dependendo de exame laboratorial, atualmente cifrado em 803. A larga diferença entre os casos em investigação, 803 casos, e os casos confirmados, nenhum caso, indica a demora na elaboração de laudos laboratoriais e uma indeterminação do número de novos casos. O fator de crescimento diário está representado no gráfico como bolas azuis. Trata-se de um indicativo do avanço diário da pandemia. Continua baixo na relação ao dia anterior e comporta-se expressivamente abaixo das previsões. A circunstância da larga diferença entre novos casos e casos sob exame pode representar que o comportamento do gráfico não retrate o cenário real. Considerando tão somente os casos confirmados, o mapa mostra um crescimento da disseminação da pandemia no interior do estado, com grande concentração na região norte. Ressalte-se o contexto de Acarape, com 9.156, e de Frecheirinha, com 9.179 enfermos por Covid-19. Ademais, o mapa denota que uma parte relevante da população interiorana já foi acometida pela pandemia, mas ainda abaixo de 2.000 casos. A faixa etária de maior vulnerabilidade para o acometimento da doença está atingindo o espectro de idades entre 15 e 54 anos, ou seja, atingindo idades mais baixas, tanto no pico superior, 54 anos, como no pico inferior, 15 anos. Entretanto, a maior concentração continua entre 25 e 45 anos, atingindo em maior intensidade pessoas do sexo feminino. Na capital cearense,
A curva de conduta da pandemia exibe uma situação linear no topo da curva, embora acima da previsão. Ademais, o fator de reprodução de 0,20 está em nível de tranquilidade, posto que uma nova ocorre a cada 5 infecções. Embora em cenário bem confortável, nota-se que a curva está acima da previsão, que pode indicar um certo relaxamento nas medidas preventivas por parte da população. O número diário de novas ocorrências e infecções está ao nível da previsão em linha vermelha. Isso pode levar a uma instabilidade em futuro próximo, mesmo considerando a vulnerabilidade exposta pela larga margem entre casos confirmados e casos em investigação laboratorial. O fator de crescimento diário está representado em gráfico com bolas azuis. A curva da porcentagem de casos em relação aos do dia anterior não revela confiança e circunda a linha vermelha, espelho das previsões. Isso indica que há uma instabilidade na aplicação e no cumprimento das políticas públicas. A evolução da Covid no Cariri está bem abaixo da previsão em linha vermelha. O fator de reprodução, anotado em 0,77, está visivelmente acima do anotado no Ceará, indicando preocupação. O retrato de novos casos para o Cariri revela coerência com o fator de reprodução e muito próximo da previsão, que levanta preocupação. O avanço da proporção de novos infectados em relação ao dia anterior no Cariri está abaixo da previsão em linha vermelha, com tendência de superar o dia anterior, revelando que a situação é preocupante. Na região norte do estado, a curva e evolução do ataque pelo Covid-19 mostra-se em estágio levemente acima da previsão, mas o fator de reprodução, em seu último cálculo, encontra-se bem abaixo da semana anterior, cifrando 0,37, revelando uma melhora. Os novos casos em Sobral situam-se em âmbito muito abaixo da previsão, que significa um controle da situação. Da mesma forma, comporta-se o fator de crescimento diário, que reflete cenário de tranquilidade, desde que mantida as políticas públicas necessárias.